Um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui agora é que a extrema-direita bolsonarista está espalhando aí nas redes sociais, em discursos, inclusive no próprio Congresso Nacional, que as únicas vítimas dessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro são os 4 policiais mortos, que eu acredito que eles nem devam saber o nome, né? Que é o Heber, o Cleiton, o Marcos e o Rodrigo. Eles nem devem saber, só sabem que eram policiais. 4 policiais. Inclusive nem devem saber que um desses policiais, que era o Rodrigo Veloso, tinha apenas 40 dias de morto. Ou melhor, de corporação, antes de ser morto. E o que é interessante dessa história toda é que é o quê? Alguns veículos da mídia tradicional meio que estão mudando a sua linha editorial do início da operação para cá. Por quê? Porque como nas redes sociais a extrema-direita viralizou essa pauta, os cliques aumentaram. Então você tem, por exemplo, veículos como o próprio Grupo Globo, que em alguns jornais tem feito a crítica, mas nas redes sociais tem valorizado ali em muito os cortes, dando meio que uma passada de pano para o Cláudio Castro. Por quê? Eles chegaram a divulgar no Jornal Nacional, acho que na noite da quarta-feira, vídeos de ações cruéis dos criminosos do Comando Vermelho. E o que é interessante é que é o seguinte: a gente, nós que somos da sociedade civil organizada, nós do campo da esquerda, da direita, seja lá de que campo for, devemos repudiar, e eu particularmente, como o meu campo massivo, repudia os atos de terror promovido por qualquer pessoa neste país ou em qualquer lugar do mundo. Atos de pânico, né, de aterrorizar as pessoas, não de terror no sentido de serem terroristas, né, de levar pânico para as pessoas. E esses atos que têm levado pânico, medo, desespero, que acontecem em muitas comunidades no Rio de Janeiro pelo crime organizado, entendam-se, facções criminosas e milícias, porque é interessante, nessa discussão toda, se está falando de ADA, se está falando de TCP, se está falando de CV, mas não se fala da milícia, vocês já repararam? Não se fala das narcomilícias. Não se fala das narcomilícias. Por que será que não se fala das narcomilícias? E aí quando a gente vai para essa discussão, a gente entende claramente que o ponto do que a gente está discutindo aqui não se trata meramente da vida do policial, da vida do indivíduo que está na comunidade, porque, como eu disse, o Jornal Nacional mostrou lá os vídeos de pessoas sendo torturadas, sendo mortas brutalmente, e a gente condena isso. Só que sabe qual é a diferença do bandido que fez isso para a polícia e para nós? É que nós e a polícia precisamos estar do mesmo lado, o lado de quem defende a lei. Quando a polícia invade a comunidade e promove para os indivíduos que se renderam, que se entregaram, a mesma tortura e a mesma execução sumária, não tem muita diferença entre o bandido e o policial naquele momento. E aí a mãe do Rodrigo Veloso, o policial que infelizmente perdeu a vida, comentou algo que é importante. Isso aqui me chamou a atenção, essa matéria, porque eu estava zapeando para fazer vídeos lá pro meu canal Historiador, e eu tinha separado essa matéria na noite da quarta-feira, ou foi na tarde da quarta-feira, no final da tarde da quarta-feira, para eu produzir um vídeo à noite, para soltar ainda na noite da quarta. Eu acabei não soltando esse vídeo. E essa matéria foi atualizada, ela está sendo atualizada toda hora, inclusive se eu atualizar aqui agora, pode ser que ela tenha tido uma outra atualização. Ela não para de ter atualização. A matéria original saiu às 4 horas e 28 minutos de ontem, às 16 horas e 28 minutos de ontem, e continua sendo atualizada. E uma das coisas que atualizaram nessa matéria foi o título, que estava: o Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o CV. E essa matéria estava grandona lá no site da Globo.com. Ou seja, isso aqui era a mãe de um morto falando. O governador sabia que a polícia não conseguiria enfrentar o CV e, ao invés de pedir ajuda, simplesmente foi fazer pirotecnia na TV. Porque, como eu disse e vou repetir, se tem alguém que não correu risco nessa operação foi o Felipe Cury, o secretário brabão do Cláudio Castro, e o Cláudio Castro. Eles não estavam lá na frente da batalha, tendo de se esconder dos tiros. Quem perdeu a vida, como é o caso, por exemplo, desses 4 policiais aqui, ó, que vocês não estão nem vendo aí nas redes sociais de vários bolsonaristas, tá? Eles estão pegando os vídeos e mostrando lá os indivíduos mortos e falando: tem de morrer mais, tem de matar mais. Eu queria saber o que é que o Nicolas Ferreira, que é primo de um traficante, por que é que ele não defendeu que o primo dele deveria ter o CPF cancelado, Nicolas? Não entendi. Você quer que seu primo tenha o CPF cancelado? Como vocês falam? E aí eles não sabem, por exemplo, nem o nome dos policiais, o que eu vou fazer questão de trazer para vocês aqui, ó. O policial que foi promovido, inclusive, um dia antes de morrer,
que foi o Marcos Vinícius, o outro, Rodrigo Veloso, ambos policiais civis, Rodrigo Veloso que era policial há 40 dias, que estava na Polícia Civil há 40 dias, e os dois sargentos do BOPE, né? O Weber Carvalho da Fonseca e o Cleiton Serafim Gonçalves. Aí sabe qual que é a pergunta que não quer calar? Eles deram ouvido para a fala da mãe? Porque olha o que a mãe diz. Quando apareceu o nome dele no noticiário, entrei em desespero, relata a mãe de policial civil morto em mega operação no Rio de Janeiro. Essa aqui é a dona Débora. E olha o que ela diz aqui, o relato emocionante que ela traz aqui, ó. Olha o relato que ela traz aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês a fala da dona Débora. Palavras da dona Débora aqui, ó. É muito triste, gente, o que ela disse aqui, mas é a mais pura verdade. Tá aqui, ó. Meu coração apertou quando falaram que um policial morreu. Quando apareceu o nome dele no noticiário, entrei em desespero. Antes de ir, ele disse, volto mais tarde, te amo. Antes estava ali, mamãe, volto mais tarde, né? A matéria foi atualizada. Te amo. Meu filho era amor, meu filho era sorriso. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado, e aquele infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o CV. Meu filho só tinha 40 dias de corporação, continua a Débora. Aí eu pergunto pra você, meu amigo e minha amiga. O Cláudio Castro tá preocupado com essa mãe? Você foi lá, Cláudio Castro? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, você não foi lá. Até o momento que eu tô fazendo essa live, você não foi lá. Você foi na casa do Rodrigo? Foi ver a família do Rodrigo, a companheira do Rodrigo, a mãe do Rodrigo, a família do Rodrigo? Foi ver a família do Marcos? A família do Weber, a família do Cleiton? Ou só foi pra televisão, gravar vídeo lacrador, dizer que some, suma. Hein, Cláudio Castro? Cadê o careca brabão, seu Felipe Cury? Que inclusive, pelo que eu pude apurar, seria supostamente uma indicação do Flávio Bolsonaro. É interessante, né? A relação do Flávio Bolsonaro com gente que ou é ligada ao crime organizado, através das milícias do Rio, ou tenta passar pano para o que acontece de criminoso na sociedade brasileira, né? Como é que vai ficar agora a dona Débora? Você dizer, Cláudio Castro, que esses quatro heróis que foram as únicas vítimas, você dizer que morreram 4 heróis, não vai fazer esses 4 heróis ressuscitarem. Volta a dizer, as únicas pessoas que não estavam em risco dessa operação eram o Cláudio Castro e o Felipe Cury. Dava para ter feito de outra maneira, Carlito? Dava. Olha a Polícia Federal aí o que é que fez no dia 15 de outubro. Fechou uma fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano no Rio e que abasteceu o Comando Vermelho. Fechou outra fábrica que estava sendo aberta no interior de São Paulo, que tinha ligação com essa e outra em Minas Gerais. Somadas ali, a linha de produção dessas fábricas daria mais de 10 mil fuzis por ano. E ainda apreendeu 40 milhões. Bloqueou, né? 40 milhões em bens e valores. Tinha outro jeito, Cláudio Castro. Nessa operação, que não tirou 118 fuzis, como a que vocês fizeram agora, não. Tirou 3.500 de circulação, porque não vão ser fabricados mais. Não vão alimentar mais o CV, o PCC. Sem ninguém morrer, sem disparar um único tiro e causando prejuízo para a facção criminosa muito maior que vocês causaram. No próprio vídeo que a Globo mostrou, na matéria que eles circularam aqui, deixa eu até ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Ó. A Globo circulou um vídeo aqui que eu não sei se vai dar para ver, mas no próprio vídeo que a Globo circulou nas redes sociais deles, dá para ver inclusive ainda, como é que eu posso dizer? Dois criminosos no alto do morro, um com fuzil e o outro com, aqui ó, pronto, tá aqui ó, desmascarando a tese do Cláudio Castro e do careca brabão lá, o Felipe Cury, tá aí ó, isso aí ó, foi na sequência, ontem ainda, tá? Pacificou a comunidade? Não tem mais criminosos nesse lugar? Olha a imagem que eu vou mostrar aqui agora e escutem o áudio. Após
chão roupas, bolsas e muitas cápsulas de balas. E mesmo após a operação, o flagrante de um criminoso carregando um fuzil e outro com uma pistola. E aí, Felipe Cury? O que é que você me diz disso aí? Vamos voltar aqui de novo. Cláudio Castro, o que é que você vai dizer aí para dona Débora, a mãe do Rodrigo Veloso? O que é que você vai dizer para a companheira do Rodrigo? O que é que você vai dizer para a família, para a companheira, para os familiares do Marcos, do Eber, do Cleiton? Tá aí, ó. Olha lá, ó. Tá seguro? Os criminosos foram retirados de lá? Vocês causaram um duro golpe na facção, como vocês falam? Quem teve mais impacto na atuação? A Polícia Federal, em 15 de outubro, que fechou uma fábrica de fuzis e apreendeu e bloqueou 40 milhões de reais? Ou o Cláudio Castro e o careca brabão dele lá, o Felipe Cury, que tentou produzir uma peça publicitária para as redes sociais e para a mídia? Para gerar, inclusive, peça política contra o governo federal. O governo federal atua com inteligência. Se vocês tivessem tido honestidade intelectual e preocupação com o próprio efetivo da polícia de vocês, hoje a família desses 4 policiais não estariam chorando. Os mortos, que não deveriam ser mortos também lá na comunidade, porque vocês trataram todo mundo como bandidos, mas já tem várias pessoas vindo na pública aí dizendo que morreu o trabalhador. Não teriam morrido. E a cada nova informação que vem a público, fica claro que o que vocês promoveram não foi um duro golpe contra o crime organizado. Foi uma peça publicitária para tentar enfraquecer a eleição do presidente Lula no ano que vem. Ou seja, vocês jogaram com a vida das pessoas e dos membros da própria polícia para poder produzir uma peça publicitária. É por isso que a fala da dona Débora, a mãe do Rodrigo, é importante. O infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o CV. Meu filho só tinha 40 dias de polícia, de corporação. Vai lá, Cláudio Castro, dizer para ela que a operação foi um sucesso. Pergunta a ela se ela preferia que a atuação fosse igual a da Polícia Federal, no dia 15 de outubro, ou se queria que fosse igual a essa operação que vocês fizeram. Toda a minha solidariedade aqui para a família dos policiais que morreram. Infelizmente também são vítimas desse estado aí virulento, governado ali pelo Cláudio Castro, que buscou fazer pirotecnia ao invés de proteger os agentes de segurança do estado e proteger a própria população. Porque muitos morreram sem ter direito nem a um julgamento. E volto a dizer, alegar que, mas eles foram receber a polícia, eles receberam a polícia a tiro. Eu não estou me referindo àqueles que atiraram na polícia, que a polícia tem o direito de se proteger, de revidar a injusta agressão e até matar esses criminosos que tentam matar os policiais. Eu estou falando dos que se renderam, dos que foram mortos com a mão para trás, que tomaram tiro na nuca, na testa. Esses tinham o direito de serem julgados, eles se entregaram. Agora vai lá falar para a mãe do Rodrigo, para a mãe do Marcos, para a mãe do Weber, para a mãe do Cleiton, para os familiares, né, Cláudio Castro? Se eles preferiam a operação de vocês que prendeu 118 fuzis e deixou o DOCA fugir, ou a operação que a Polícia Federal fez há 15 dias atrás, que não disparou um tiro contra ninguém, gerou uma perda de 3.500 fuzis na rua para o crime organizado, pelo menos, e mais um baque de 40 milhões de reais, fora o baque de hoje, que teve uma outra operação da PF hoje também, sem disparar um único tiro, que gerou de novo um baque no Comando Vermelho. Reflitam sobre isso.